Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Chimarrão com a Malha. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho, e nós vamos fazer um Chimarrão com a Malha especial hoje, falando especificamente sobre a situação do coronavírus aqui em Curitiba. Bom dia, mãe! Bom dia, Lela, Elcio. Bem-vindos! Nós vamos fazer um chimarrão com a malha de hoje especial, então, para falar sobre a situação do coronavírus aqui em Curitiba, dado que nesse final de semana a Prefeitura de Curitiba fez uma restrição, mudou a cor da bandeira de alerta para a situação aqui de Curitiba, restringindo assim várias atividades aqui na capital a partir de hoje, de segunda-feira. Então a gente vai conversar sobre isso, que eu vou explicar para vocês como é que é esse sistema de bandeiras que a prefeitura implantou aqui em Curitiba para tomar essas decisões. Esse sistema foi implantado no dia 9 de junho, foi recentemente, semana passada, que a prefeitura implantou esse sistema de bandeiras como uma maneira de balizar as ações e as atitudes, as decisões da prefeitura de como enfrentar o coronavírus nessa pandemia que a gente está passando. Então, no dia 9 de junho, eles fizeram esse anúncio e eles classificaram o alerta, né, o nível de alerta do município em 3 níveis. No nível 1, nível 2 e nível 3. No nível 1 é o nível amarelo, que era o que a gente estava vivendo até semana passada, né, até antes desse anúncio da prefeitura. A gente estava vivendo o nível 1, que era um momento de alerta, onde as pessoas e os estabelecimentos precisavam tomar algumas atitudes para conter a contaminação, né? Precisavam ter alguns cuidados, que era o que a gente estava vendo. Restringir o número de pessoas dentro dos comércios, disponibilizar álcool em gel, fazer uma higienização maior dos locais onde tem circulação de pessoas, por exemplo, nos supermercados, né, os carrinhos. A gente chega no supermercado e vê que os carrinhos, teoricamente, estão sendo higienizados e tudo mais. Então, esse é o nível de alerta. Quer dizer, a gente está passando por uma pandemia, precisa de um alerta, mas as atividades estão sendo retomadas aos poucos. Isso era o que a gente estava vivendo até o final dessa semana que passou. No sábado, a prefeitura mudou esse alerta de amarelo para laranja, restringindo a atividade, restringindo a abertura de outras atividades, né, fazendo uma restrição bem maior do que a gente estava vivendo até a semana passada. Então, nesse alerta laranja que a prefeitura soltou no sábado, eles restringiram atividades de academias, não pode mais abrir, academia, igreja, praças e parques, atividades de entretenimento, festas com ou sem música, bares e afins e clubes sociais. Isso foi proibido de abrir a partir de hoje, segunda-feira. Outras restrições, como por exemplo, comércio de rua, shoppings, galerias, restaurantes e lanchonetes, e escritórios e lojas de material de construção ficaram com um horário de abertura restrito. Então, eles têm um horário reduzido, eles podem abrir, mas com um horário reduzido. Alguns outros tipos de serviço, como cabeleireiros e afins, eles ficaram restritos, a própria iniciativa privada pode decidir o que fazer em relação ao horário, como abrir, tomando medidas adicionais de cuidado em relação à contaminação do coronavírus. E essa medida foi tomada porque a prefeitura alega que nós atingimos 74% de ocupação dos leitos de UTI. Mas eu já vou falar sobre isso, que eu vou explicar melhor como é que eles fazem esse sistema de notas, porque eles fizeram um sistema de notas para chegar, para tomar essa decisão, né, de em que fase de alerta a gente está. Só para terminar, então, a gente falou do nível 1, do nível 2, o terceiro nível, que é o alerta vermelho, aí só fica aberto mesmo as atividades essenciais, mais nada, tudo fecha, fica aberto apenas atividades essenciais.
e aí seria o sistema crítico mesmo, né? Quase o chamado lockdown. Ó, o meu telefone tá achando que eu tô falando com ele. Ok. Então, para escolher em qual nível de alerta a gente se encontra, o município fez esse sistema de bandeiras e esse sistema de bandeiras é dividido em dois grupos. Eles separaram dois grupos que eles analisaram. O primeiro grupo é a propagação, como que a doença está se propagando no município, e aí dentro desse grupo tem alguns indicadores. E o segundo grupo, que é a capacidade de atendimento do município, como que está a ocupação dos leitos, a capacidade de atendimento do município. E aí eles somam, e aí também tem mais indicadores, eles somam todos esses indicadores, cada indicador tem um peso, recebe uma nota, eles somam esses indicadores, e de acordo com a nota que esses indicadores dão para o município, é a decisão e é o nível de alerta que a gente se encontra. Então, no indicador, no grupo de propagação da doença, os indicadores são o número de casos confirmados nos últimos 7 dias em comparação com os 7 dias anteriores, o número de internados por síndrome respiratória aguda grave no último dia em relação aos 7 dias anteriores. Esse é um dado importante, pessoal, porque se a gente não testa as pessoas, se a gente não está testando todo mundo como deveria, algumas pessoas entram no sistema de saúde e são internadas por síndrome respiratória aguda grave, que é um dos sintomas que é clássicos e característicos do coronavírus. Então, essa pessoa, se ela vier a falecer por síndrome respiratória aguda grave, ela vai ser testada por coronavírus, só que a gente só vai ter essa confirmação lá na frente, quando sair o resultado desse teste. Então, esse dado, se ele não é informado, ele acaba mascarando os dados do coronavírus. A gente acha que o município está numa situação melhor, porque não tem casos de coronavírus, mas aumentou abruptamente o número de casos de síndrome respiratória aguda grave. Então, é uma maneira de mascarar os dados do coronavírus. E segundo a prefeitura, eles não mascaram usando essa técnica aí de dizer que não é coronavírus, é síndrome respiratória aguda grave, e eles utilizam esses números para fazer a nota que vai nos dizer em qual nível de alerta o município se encontra. Então, eles analisam esses números também, se encontram ali no sistema de pesos ali, de notas, para definir qual é o nível de alerta que o município se encontra. Um outro dado que eles usam também, ainda nesse grupo de propagação da doença, é o número de pacientes com Covid em leitos do último dia em relação aos 7 dias anteriores, o número de pacientes em UTI do último dia em relação aos 7 dias anteriores, os confirmados, quantos pacientes confirmados estão utilizando leitos por 100 mil habitantes, isso é um dado importante, o número de óbitos dos 7 dias por 100 mil habitantes, esse é outro dado importante, o número de leitos de UTI disponíveis, e aí a gente já entrou no segundo grupo, a capacidade de atendimento, né, o segundo grupo que vai nos dizer aí os indicadores para classificar em que nível de alerta a gente está. Então, em relação à capacidade de atendimento, a prefeitura analisa o número de leitos disponíveis do último dia em relação aos dias anteriores, o número de leitos disponíveis do dia. Então, primeiro ele faz uma análise em relação aos dias anteriores, né, como que essa ocupação aumentou, depois uma análise de quantos leitos a gente tem disponíveis agora, e o número de UTI e o número de leitos que a gente tem disponíveis em enfermaria do último dia em relação aos 7 dias anteriores. Então, eles pegam todos esses dados que eu falei para vocês, que reúnem os grupos de propagação de doença e os grupos de capacidade de atendimento no município, fazem uma nota e dessa nota eles classificam se a gente está no nível 1, amarelo, que é como a gente estava vivendo até a semana passada, um nível de alerta com medidas adicionais para conter a propagação do vírus. Se a gente está no nível laranja, que é o nível que a prefeitura nos classificou nesse sábado, restringindo a atividade de vários comércios e serviços a partir de hoje, segunda-feira. Então, a partir de hoje, a gente está no nível de alerta laranja, academias, bares e outras atividades estão proibidas. Algumas atividades como shoppings, que já estavam retornando
comércio de rua que já estavam retornando agora estão com horário restrito, e atividades como salão de cabeleireiros, entre outras, fica a critério aí da iniciativa privada estabelecer. E se a gente avançar mais, a gente vai para o alerta vermelho, e aí é só atividade essencial, é praticamente um lockdown, só atividade essencial vai funcionar. Eu fui atrás dos números, tá? E segundo a prefeitura, eles disponibilizaram aqui para Curitiba 55 mil testes para serem feitos pela prefeitura. Esses testes da prefeitura estão sendo feitos preferencialmente no pessoal que está na linha de frente, então profissionais da saúde, né, o pessoal que está na linha de frente ali no combate ao coronavírus, pessoas que fazem parte de atividades essenciais, como por exemplo os motoristas de ônibus que estão ali correndo risco todos os dias. Então esses testes estão sendo priorizados para serem aplicados nessas pessoas da linha de frente e pessoas que trabalham em atividades essenciais aqui de Curitiba. Segundo os números também que eu encontrei, nós tínhamos, antes da pandemia, disponíveis 761 leitos de UTI, antes da pandemia. Depois da pandemia, a prefeitura fez um acordo ali com os hospitais da iniciativa privada e a gente chegou a ter mais 240 leitos de UTI. Então, a gente tem disponíveis 1.000 leitos de UTI aqui em Curitiba. E a prefeitura ainda fez uma parceria com a Amil e eles reabriram o Hospital Vitória lá do SIC e conseguiram disponibilizar mais 20 leitos de UTI lá no Hospital do SIC, no Hospital Vitória lá do SIC. Então, segundo a prefeitura, 74% desses leitos estão ocupados. Só que quando a gente vai nos dados do Paraná, o governo do estado do Paraná, eles divulgam os dados ali de leitos por unidade hospitalar. A prefeitura de Curitiba, eu não consegui achar esse número na prefeitura de Curitiba, mas aqui na página do governo do Paraná eles disponibilizam esses leitos. E pelos dados aqui do governo do Paraná, a gente só consegue saber os dados de ocupação de leitos do SUS. Então, realmente, a gente está com 74% de ocupação de leitos de UTI do SUS. Tá, pessoal? Deixa eu ver o que mais que eu separei para falar para vocês. Hoje aqui, eu não queria muito emitir a minha opinião a respeito desse caso. Eu quero saber mais de vocês, o que vocês acham dessas medidas que a prefeitura tomou no sábado, mudando o nosso nível de alerta de amarelo para laranja. Eu quero saber de vocês o que vocês acham. A gente ficou se questionando quais eram, de onde a prefeitura estava tirando os dados para tomar essas decisões. Então eu passei aqui para vocês, algumas pessoas não conseguiram entender, né, não sabiam de onde vinham esses dados, quais são os indicadores que a prefeitura está utilizando para tomar essa decisão de restringir mais a nossa circulação aqui no município. Então eu tentei passar para vocês aí os indicadores. Segundo a prefeitura, são 9 indicadores que eu comentei aqui com vocês. Eles dizem respeito a quantos leitos de UTI a gente tem disponíveis, quantos leitos de enfermaria a gente tem disponíveis, o número de casos por 100 mil habitantes, o número de óbitos por 100 mil habitantes e um dado importante que é o número de casos de síndrome respiratória aguda grave. Hoje de manhã, o pessoal os donos de academias, né, o pessoal das academias, foram lá às 9 horas da manhã, lá na prefeitura, tentar conversar com o prefeito e tentar negociar alguma maneira deles conseguirem. Eles tinham acabado de retornar às atividades, né? Então recontrataram o pessoal, fizeram planos novos para os clientes e tudo mais, e agora tiveram que fechar de novo. Então, esse pessoal das academias foram hoje cedo lá conversar com o prefeito, tentar negociar, ver se eles conseguem continuar com cuidados adicionais às atividades aí das academias. À tarde, a Associação de Bares e Restaurantes, a Abrabar, também convocou uma reunião com o prefeito. O pessoal vai lá às 2 da tarde conversar com o prefeito, tentar chegar numa negociação, porque o que eles alegam que foi uma decisão unilateral da prefeitura
Eles não chegaram a conversar com as categorias, com os sindicatos, com os empresários, enfim, eles não chegaram a conversar se tinha alguma maneira de fazer em vez de restringir, fazer restringir totalmente, fechar, não proibir, não deixar abrir, fazer uma restrição gradual, diminuir ainda mais o número de pessoas frequentando esses lugares. Então, essa é a alegação do pessoal das academias e da Abrabar, que não foi feito, que não foi ouvido o lado deles, que não foi tentada uma negociação, e a prefeitura, segundo a prefeitura, tomou essas medidas baseado nos indicadores que eu passei para vocês. Então, são os dois lados aí. Eu acredito, agora dando um pouco da minha opinião, eu acredito que a gente precisa tomar medidas de precaução, mas não adianta nada se a gente tiver, por exemplo, os ônibus lotados. Então, a prefeitura alega que os ônibus não vão circular com mais de 50% da sua capacidade, mas esses não são os relatos que a gente tem escutado de pessoas que precisam utilizar o transporte público, né? Não adianta nada no terminal o ônibus ter a capacidade ali limitada, né? As portas, os passageiros não conseguirem entrar, ficar 50% só do ônibus, e nos próximos pontos as pessoas conseguirem entrar e o sistema de transporte público acabar sendo lotado. Então, não adianta nada a gente restringir as academias e os bares se o transporte público continua lotado. Então, acho que a prefeitura também precisa cuidar com essa questão de fiscalização, colocar mais ônibus em circulação e, enfim, vamos ver o que eles tiram aí dessas reuniões que estão sendo feitas pelas categorias que foram diretamente afetadas por essa mudança de nível de alerta que a prefeitura fez de sábado para domingo, né? Na noite de sábado para domingo, a prefeitura anunciou essas medidas e restrições. Então, a minha intenção hoje com o chimarrão era explicar para vocês esse sistema de bandeiras que foi implantado, como eu comentei, no dia 9 de junho, utilizando indicadores para tomar as decisões. Só para finalizar o nosso chimarrão de hoje, no Brasil a gente chegou a 612 novos óbitos nas últimas 24 horas e 43 mil, a gente passou de 43 mil o número de vidas perdidas. Sempre no final de semana acaba dando uma diminuída no número de óbitos confirmados e depois na segunda e na terça-feira esse número acaba aumentando. O Vitor aqui comentou, eu perguntei qual era a opinião, né? O Vitor comentou, acredito que seja fundamental para tentar ter um controle sobre a pandemia. É isso, né? É um tema bem polêmico, bem difícil, bem delicado de tratar. Então eu queria que vocês me ajudassem mandando as opiniões de vocês, o que vocês acham. Se vocês foram afetados, qual é a atividade que vocês têm, né? Qual é o trabalho de vocês? Se vocês foram afetados, como é que vocês estão lidando aí nessa pandemia? Quero agradecer também a presença de todo mundo, da Tom Ribeiro, o Rafa, o Alex, a Dori. Obrigada, Dori, tudo bem? O Vitor, Rejane Malheiro. Obrigada, Rejane. Krumer, não sei o nome. Gustavo, obrigada, Gustavo. Gustavo esteve com a gente no chimarrão de sábado. Para quem não assistiu, não percam. Foi sensacional. E por hoje era isso que eu queria comentar com vocês. Então eu espero o retorno de vocês. Se vocês ainda não me seguem nas outras redes, no Facebook, curtam minha página por lá. Tem o canal no YouTube também. Não deixem de se inscrever, que eu estou sempre lançando novos vídeos pra gente ficar mantendo contato, tá bom? Muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau.